arquétipo da águia, ele realmente é poderoso, mas como todo arquétipo, né, tem o seu lado luz e sombra. Eu sou a Ana, pessoal, eu falo sobre questões de desenvolvimento espiritual e também humano. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte também, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. E eu geralmente não demoro muito no assunto, não, eu já jogo direto. Inclusive tem falando sobre o arquétipo da chave também, que era o que a gente tinha ativado antes do arquétipo da águia. E quando a gente fala assim de ativação, parece até que é um botão que você vai lá e aperta e ativa. Não funciona dessa forma. Parece que é uma roupa, né? Eu vou escolher esse arquétipo e vou vestir. Não, não funciona dessa forma. O arquétipo, ele geralmente te escolhe. Os símbolos, imagens, padrões, comportamentos, enfim, ele fala com você antes. Então, a chave, eu tive muitos sonhos com a chave. Eu fui instruída ali em sonhos para ativar esse arquétipo. E com a águia também não foi diferente. A águia teve as mídias, toda hora aparecia a águia, sonhos, e durante um tempo eu passei demonizando o tarô, signos, porque eu participei de uma igreja evangélica. E lá, vocês sabem, né, os evangélicos, eles não acreditam nisso. E ainda acham que é coisa do diabo, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe. Só que, quando eu saí dessa instituição, né, já faz muitos anos, hoje eu voltei a olhar mais para essas questões, porque sempre foram coisas que eu gostei. Desde nova eu sempre gostei dessas questões mais místicas, né, de entender mais ali sobre o universo e tudo mais. Então eu voltei a ver leitura ali de tarô, que eu gosto. A gente assiste muito aqui em casa, tanto eu quanto o Léo. Ele também gosta muito. Signos também. E nesse dia, pouco antes da gente ativar, ele tinha falado comigo, poxa, a Águia tá falando comigo e tal. Eu disse, poxa, tá falando comigo também. Então, o casal acabou ativando a águia. Eu sei que tem muita gente que fala, é perigoso o arquétipo da águia ali pro casal, e é quando você é casado, tem pessoas que acabam se separando, enfim. E eu vou contar isso para vocês também, o que foi que aconteceu ali referente ao casal. Mas assim, a gente sentiu, nós sentimos juntos, tivemos ali aquela lucidez referente a esse símbolo, e ele estava predominando já ali na nossa vida. Então, nós decidimos que iríamos ter esse processo com a águia. Espera que ele vai falar um pouquinho, ele não vai aparecer. E a águia, ela apareceu para mim à noite, assim, eu fechei os olhos e ela apareceu. Aquela águia egípcia, aquele símbolo que tinha até as chaves no pé. Era egípcia que apareceu na minha mente. Tá vendo? O dele, no caso, foi a águia egípcia. A minha, enfim, a minha águia, ela foi a águia mesmo, né, na cozinha que ela era, no formato que ela é, enfim. Mas o dele, ele ativou e ainda disse assim, mas por que você colocou essa águia egípcia, né? A gente colocou ali nos nossos aparelhos, como proteção de tela. E para você que está chegando aí novo, desculpa aqui na minha rua, no momento em que eu estou morando neste lugar, em breve estarei longe daqui, com fé em Jesus Cristo. Mas aqui a gente tem alguns barulhos às vezes. Mas assim, o dele foi, eu ainda disse, poxa, por que você não coloca e tal? Ele disse, não, que eu tive esse sonho, eu tive, né, essa intuição, essa coisa com a águia, essa visão com a águia egípcia. Ponto. Então, antes da gente colocar ali no celular, fazer aquela, enfim, aquela visualização, falar algumas palavras, eu gosto de falar algumas palavras também. No tarô, saiu no tarô para mim, e a pessoa que estava fazendo a leitura, ela falou, você deve ativar o arquétipo da águia. Então eu vejo muito ali o canal Irradiar-se, né, da Wohan, eu gosto muito de assistir os vídeos, né, que ela traz ali sobre tarô, signos e tudo mais. A gente gosta muito de assistir ela, e ela falou da águia. Quando ela falou, eu olhei para a cara de Leonardo, ele olhou para mim, a gente teve a certeza, colocamos ali, né, fizemos ali aquela ativação, como eu falei para vocês, não é apertando um botão, a gente entendeu, quando fala ativação, é que a gente entendeu que é a predominância, era o que ia começar a passar a predominar na nossa vida. E, gente, arquétipo não é uma coisa que, é para ganhar dinheiro, é para isso, é um símbolo de força, é um símbolo de visão. Então, a águia, eu até anotei algumas coisinhas aqui, ela traz força, foco, liderança pessoal, tudo que a gente teve, foco, força, liderança pessoal, direção, visão, clareza mental, renovação, independência e atitude. Então, esses pontos a gente percebeu claramente que nós tivemos essa força,
essa coisa interior que faz com que ajude a gente a ir para um próximo nível. A gente utiliza hoje, né? A gente hoje tem essas questões ali do arquétipo, entendendo, né? Porque na época os símbolos já falavam, já conversavam com a gente não entendia, mas hoje a gente consegue compreender. É uma forma também da espiritualidade estar fortalecendo, da gente estar conseguindo ter força e clareza para conseguir chegar, para ir para o próximo nível. E como vocês sabem, a gente está passando por essa situação aqui, morando num lugar onde a gente não quer mais, e as coisas estão acontecendo, mas tem o seu tempo para acontecer. É, não é da noite para o dia, é todo um processozinho, né? Eu já queria, tipo, estalar os dedos e já não tá mais aqui. Mas, como isso não está acontecendo, né? Como não tem como instalar os dedos e simplesmente se teletransportar para um outro lugar, a gente tem que ter essa força, tem que ter esse interior muito bem cuidado, muito bem fortalecido para ir para o próximo nível. E os arquétipos, eles estão ajudando muito a gente. Inclusive, nós ativamos outro, mais para frente eu vou falar. Então, é isso. A águia, ela também nos deu visão de longo alcance. Então, tudo o que eu vou falar aqui é da nossa experiência. Projetos que eu percebi que não servia mais, que já não fazia mais sentido pra gente, a gente deixou de lado. Então, nós trocamos, tipo, sabe aquela coisa de você ficar batendo sempre naquela mesma coisa, que você tá vendo que já não funciona mais, mas você quer insistir, quer continuar, quer ficar naquela coisa? Pois é, a gente sentiu que não precisava mais de determinados projetos, que não estava dando certo, então a gente conseguiu claramente e tranquilamente abandonar projetos que estavam ali frustrados e não aconteciam, por outros que a gente percebeu que estava dando mais, que estava funcionando mais e melhor. Então a gente teve lucidez, clareza, muita clareza mental, muito trabalho. Gente, e esse é um alerta, porque assim, se você não tomar cuidado, você se esfola de tanto trabalhar. Eu lembro que eu começava a trabalhar da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Você vê que eu ficava na cama, Leonardo dizendo assim, Ana, para um pouquinho e tal, e eu ali, frenética, respondendo mensagem e resolvendo outras questões e respondendo comentários em outras redes e, enfim, criando conteúdo para outras redes até tarde da noite, enfim. Vendas, como vocês sabem, a gente também trabalha como afiliado, fechando venda, respondendo sobre venda e aquela coisa, sabe? Muito frenética. Criando muitos projetos, veio muita ideia de novos projetos, de novas coisas ali para a gente poder realizar. A gente sentiu que a nossa vida financeira, ela caiu, ela deu, sabe, uma queda mesmo, assim, brusca, diferente da chave, a chave, ela ainda pingava ali, sabe? Aquela coisa de onde pinga nunca seca, pois é, mas a águia, a gente sentiu que parece que a torneira deu uma fechada ali, e a águia, ela tem disso, né, da renovação. Um comentário aí onde a gente tá, vocês acertam. Leonardo disse que é pra botar nos comentários onde é que a gente tá, pra ver se vocês acertam. E aí a chave, eu tava falando sobre isso, né? A chave, ela pingou financeiramente, mas a águia parece que ela fechou tudo. E financeiramente a gente ficou realmente quase zerado. Foi muito difícil, não foi fácil pra eu ver aquele momento ali, mas justamente depois a gente percebeu que ela fechou pra gente conseguir aparar as arestas e conseguir enxergar. Vocês não estão vendo, não é aí não que vocês têm que botar o foco e a energia de vocês, é aqui, sabe? Pra gente conseguir ver. Então foi uma forma, né? Eu acredito, eu senti isso, de chamar a nossa atenção. Lá no meio da rua, viu? De chamar a nossa atenção para a gente conseguir enxergar onde a gente tem que enxergar. Porque aqui tá chovendo, e aí quando chove o pessoal utiliza aqui embaixo, aqui na porta de casa, para passar a chuva, né? Porque tem um lugar para poder passar a chuva. Então o pessoal resolve fazer isso aqui. E justamente agora que eu tô gravando o vídeo, eu vou tentar não cortar, tá? Vou tentar levar direto esse vídeo aqui, mas enfim. E aí, eu acho que não vai dar. Então, com relação ao financeiro, teve esse processo a gente sentiu que parece que fechou, mas aí depois ela depois que a gente começou a enxergar os lugares certos, ela começou a voltar, né? Financeiramente ali começou a voltar. Foi mais uma forma de chamar a atenção. Olha aqui, olha para esse lugar aqui, vocês estão olhando para o lugar errado. E a gente conseguiu olhar para o lugar certo, colocar nossa força, foco e energia no lugar certo, e as coisas começaram a voltar a dar certo, né? Financeiramente falando. A gente trabalha 100% pra gente, então, assim, quem é autônomo, quem trabalha para si, sabe como que é, né? Tem momentos em que a gente percebe que parece que, sei lá, tem dias que é bom, tem dias que não é, tem mês que é bom, tem mês que não é, assim que funciona, né? Então, a gente vive muito ali por conta, como renda variável,
Mas a gente estava vendo que não estava mesmo acontecendo nada. Mas era o quê? Para a gente botar em foco, direcionamento e energia no lugar certo. Te traz para o centro do propósito. Então a gente consegue enxergar o propósito. Não por que eu estou fazendo X coisa, por que eu estou olhando para tal coisa, por que eu estou fazendo tal coisa. Então ele te traz muito para isso. Inclusive, eu fiz até vídeos aí anteriores falando muito ali, direcionando para o propósito, tanto desse canal, quanto para outras coisas. Da gente ter muita lucidez. Quando eu trouxe aquele vídeo falando sobre a questão de você. Ele fala sobre expectativas em vão. Ele fala muito mais referente a você não colocar os ovos ali na mesma cesta, você não criar expectativa numa coisa só, você conseguir enxergar mesmo outras possibilidades, porque aqui, por exemplo, nessa plataforma, a hora que eles enxergarem, olhar que, ó, o que você fala já não tá mais sendo legal, eu não quero mais, e eu resolvi, enfim, bloquear e cancelar aqui o seu canal, eles vão fazer. Então a gente fica muito à mercê, né? Cria muita expectativa e muito à mercê, e muito na mão ali das plataformas. Então a ideia é, não façam isso. E para mim também, né? Não faça isso. Não coloque a sua esperança e as suas expectativas somente num lugar. Diversifique, sabe? Olhe para outros lugares, ó, veja outras possibilidades também, para você não ficar somente preso ali. E essa questão do propósito. Faça, mas lembre sempre qual é o seu propósito. Sempre se lembre por que você está fazendo isso. Com relação ao casal, eu e Leonardo, a gente tem muita coisa alinhada, sabe? Nós dois temos o mesmo pensamento, os mesmos ideais, o mesmo foco, a gente acredita nas mesmas coisas, então eu acredito que isso ajudou muito a gente a conseguir trabalhar junto, a conseguir enxergar mais coisas junto, a conseguir fazer as coisas acontecerem de uma forma muito melhor. Com relação ao trabalho, a gente uniu forças de uma forma que eu nunca tinha visto antes, a gente conseguiu trabalhar muito bem ali, juntos, deu muito certo. Eu achei muito bom, porque eu fiquei com medo, né, quando eu ativei, mas pelo fato da gente já ter esse entrosamento em todos os sentidos, né, então a gente não é um casal que tem ali divergências de informação, divergência de opinião, às vezes diverge de uma coisa, uma besteirinha ou outra, sabe? É como se uma pessoa da igreja católica, se casasse com uma pessoa da igreja evangélica. Então não tem como, vai estar o tempo todo ali diferenciando, vai estar todo o tempo divergindo as informações, sabe? É como se uma pessoa que não bebe casasse com uma pessoa que bebe muito, que está em farra o tempo todo. A pessoa que ativa um arquétipo numa situação dessa, ela já está insatisfeita, já não está contente porque está com um companheiro ali que bebe o tempo todo, a probabilidade dela colocar o arquétipo da águia e haver uma separação, enfim, é muito grande. Então, o perigo é isso. A pessoa ela já não tem ali aquela sintonia de casal, eles já divergem muito, já não tem opiniões e ideais iguais ali, não tem nada em paralelo, não tem nada em comum. São pessoas completamente, sabe, diferentes, divergem de todas as coisas e de repente coloca o arquétipo da águia. A probabilidade dessa pessoa acabar se separando, né, é muito grande. Então, a águia, ela faz você enxergar, tipo assim, ó, a águia anda com águia, a galinha anda com galinha. Então, não tem como você ser uma águia e andar com uma galinha, né, que cisca ali. A águia, ela alcança voos, então a gente já tem muito isso, né? A gente já tem essa coisa de estar junto, e aí a águia, ela só fez somar. Só que aconteceu uma situação que foi o lado sombra também, que a gente tentou ficar atento, porque a chave, se vocês assistirem o vídeo do arquétipo da chave, tá aqui nesse canal também, vocês vão ver que a gente acabou deixando passar o tempo, a chave ali, né? E aí aconteceram muitas coisas, muitas sombras, então a gente teve muito cuidado para isso não acontecer. Quando o outro arquétipo entrou, e depois a gente vai contar como que aconteceu, foi muito inusitado também, como que a coruja, o arquétipo da coruja entrou, também nos próximos vídeos aí a gente vai contar para vocês, não no próximo, mas nos próximos, porque a gente praticamente acabou de ativar, acabou de reconhecer a coruja ali como força da nossa vida agora. Quando ela entrou, que a gente entendeu que era coruja, Leonardo já tomou a posição de mudar ali, de fazer, enfim. E eu ainda fiquei com a águia, um dia, isso um único dia. E eu fiquei muito irritada com ele. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não sabia que ele já estava ali com a coruja, e eu ainda estava com a águia. E aí eu fiquei muito irritada com ele. Eu não queria ver a cara dele. Eu queria que ele sumisse da minha frente. Eu queria que ele desaparecesse. Sabe? Eu fiquei muito, muito, muito irritada. Passei o dia inteiro irritada. Meu Deus. Comecei a fazer faxina, limpeza, agoniada, sabe? Eu tava com a águia e com a coruja.
E aí tava muito irritada, eu não queria ver Leonardo na minha frente, eu queria que ele sumisse, desaparecesse. Foi o dia que a gente brigou muito, um único dia a gente brigou muito, muito, sabe? Toda hora eu brigava, toda hora eu falava uma coisa, toda hora eu dizia outra, e eu tava muito, muito irritada. E aí quando chegou de noite eu vim descobrir o porquê. Ele já estava com a coruja, já não estava mais com a águia, e eu estava com a águia e com a coruja. Ou seja, a águia ainda estava muito forte em mim, ainda estava muito presente. Então, tipo, as coisas que ele tava fazendo tava me irritando. Cheguei a chamar ele de burro. Você não tá entendendo essa boca, não sei o que. Nossa, depois eu fiquei muito mal. Aí eu fui lá, conversei com ele, pedi desculpa e tal. Porque eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. Teve o aspecto sombra em mim, que foi arrogância. Mas eu percebia todas as vezes em que eu tava sendo arrogante, né? Eu tenho uma personalidade muito forte. E quando eu tô vivendo uma situação que eu não quero, eu fico muito irritada, gente. Vocês não sabem o quanto que eu tô irritada aqui. Eu tento, sabe, ser o mais branda possível nos vídeos, mas eu tô muito irritada. Eu tô muito, muito, muito irritada de estar aqui ainda, vivendo num lugar e num espaço que eu não quero mais, sabe? É, então essa irritação, ela pesa muitas vezes pro lado da arrogância, sabe? O lado do, eu sei, eu conheço, e aí eu tinha que estar o tempo todo voltando, porque eu conseguia reconhecer quando isso acontecia. E aí quando eu reconhecia, não tô sendo arrogante, eu voltava, sabe? Peraí, volta aí, que você tá, peraí, calma aí. Então eu tive sim a questão da arrogância ali presente, né? Muitas vezes. E eu acho que, é como eu estava conversando com o Leonardo, eu acho que quando eu sair daqui, eu acho que eu vou ficar mais leve, sabe? Eu vou ficar mais leve, vou ficar mais relaxada, mais tranquila. É, enquanto eu estiver aqui, nesse espaço que eu não quero mais, eu acredito que eu vou continuar ali, irritada muitas vezes, sabe? É muito ruim você estar num lugar onde você está gravando um conteúdo, você não consegue, você está fazendo uma leitura, inclusive uma das coisas que o arquétipo da coruja está me trazendo é leitura, de enxergar muito ali. Eu vou explicar depois para vocês o porquê. Então eu tento muitas vezes focar na leitura, mas é muito difícil. Mas mesmo assim eu estou me forçando ali e está sendo muito bom, está sendo muito prazeroso. Mas nesse contexto que vocês estão ouvindo aí, esse barulho aí no fundo. E ó que hoje esse vídeo ele teve mais corte do que os outros, porque provavelmente vai ter mais cortes, porque eu vou poupar vocês disso. Teve vários momentos que passaram barulhos aqui, o que eu tive que. E eu fico com a cara muito chateada. Às vezes até a minha fala fica acelerada, porque, deixa eu aproveitar que tá silêncio, para eu falar rápido, para eu falar ligeiro, para aproveitar esse silêncio que tá tendo, sabe? Porque a qualquer momento a filha da vizinha vai chorar, o rapaz vai passar arrastando o carrinho, e é um carrinho que faz muito barulho, minha gata morre de medo, entra pra debaixo da cama de tão barulho que faz. Vai passar uma moto barulhenta, vai alguém gritar, o cachorro da vizinha vai latir, vai passar um carro de som, sabe? Alguém vai gritar lá na rua. Então eu tô sempre falando assim mais acelerada. Mas eu acredito que quando eu sair daqui eu vou conseguir estar mais, sabe? Mais calma. Tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Se vocês tiverem alguma dúvida referente ao meu sentir com o arquétipo da águia, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Eu gosto muito quando vocês interagem. Esse canal aqui, ele também é sobre interação, é sobre troca. Eu não detenho de todo conhecimento, eu não sei de tudo. Eu só tô vivendo essa experiência e tá sendo muito bom, porque ajuda demais, gente. Demais, tem algum símbolo, alguma coisa que está conversando com você aí. Preste atenção, porque ajuda muito, 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 muito mesmo. Não é bruxaria, não é, enfim, feitiçaria ou sei lá mais o que. É somente os símbolos que falam. A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado de arquétipos por aí, de mídia que tá o tempo todo colocando. Inclusive a coruja foi dessa forma também, né? Ela já estava falando com a gente antes e aconteceu de uma mídia ali ela colocar, e às vezes as pessoas nem percebem esse arquétipo, nem percebe que aquilo ali faz parte de um símbolo para ter para que o consumidor ele tenha uma determinada atitude. E o que a coruja ela faz? A coruja ela dá insônia. Então a gente estava assistindo uma série e tinha muitas corujas. Então, tipo assim, vai, assiste mais um, fica sem sono, me consome mais. Então a gente está sendo bombardeado por isso e nem todo mundo sabe, nem todo mundo entende. Se você tem curiosidade, vai estudar, vai procurar saber sobre, porque esse mundo aí, gente, tá cheio de coisa, tá cheio de informação, tá cheio de conhecimento e a gente precisa utilizar essas coisas para o nosso bem, né? Para que a gente também possa usufruir de coisas boas. E é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem. O vídeo ficou muito longo, desculpa.